Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 8. Lucas 8, do verso 22 até o verso 39. Lucas 22 ao 39. Vamos aprender algumas lições aqui. Irmãos, quero cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais. Que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua família e também o seu lar. Vamos fazer essa leitura. Uma leitura um pouquinho comprida, mas nada demais quando se trata da palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ler. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Navegando para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia, quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, vivia em casa, não vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, mas muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes, era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe para que não os mandassem para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando aproximaram-se de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse. Em outras traduções diz que ele expulsou Jesus, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco, porque estavam com medo, ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que lhe deixassem ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o
quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Irmãos, estenda as mãos para cá, te abençoa. Eterno, estamos diante da tua palavra e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, fale ao meu coração e fale ao coração da tua igreja. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos hoje e sempre. Amém. Queridos, essa é uma passagem bastante conhecida de todos os cristãos. Primeiro começa num evento onde Jesus, ele entra no barco com os discípulos para atravessar o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, porque na verdade tem o nome de mar da Galileia, mas não é um mar, não, é como se fosse um grande lago, gigante, como se fosse a Baía da Guanabara, assim, de água doce. O Rio Jordão vem, abastece ali o mar da Galileia, e depois o Rio Jordão continua indo em direção ao Mar Morto. E Jesus entrou no barco, e Jesus estava cansado, deitou e dormiu. E veio sobre aquele barco uma tempestade violentíssima. Uma tempestade que aqueles, tinha alguns ali que eram muito experimentados na arte da navegação, pois eram homens que eram pescadores e viviam da pesca. Mas a tempestade e o vento chegou a tal ponto, o vento contrário, que eles, dominados pelo medo da embarcação naufragar, foram até onde o mestre estava e acordaram o Senhor Jesus. Irmãos, o que eu aprendo com isso? Se Jesus está no seu barco, deixa eu falar uma coisa para você, os ventos vão ser contrários. Se Jesus realmente está no teu barco, os ventos vão ser contrários. Hoje em dia, nós temos visto aí algumas coisas serem divulgadas, eu não digo nem pregadas, mas sendo divulgadas, algumas coisas mais macias e fofinhas, e nós temos, muitas das vezes, períodos de vitórias em nossas vidas, mas o próprio Senhor Jesus falou que nós seríamos odiados por causa dele. Ou seja, se está tudo muito tranquilinho e você é um cristão e está tudo na maré mansa, pode crer que alguma coisa está errada. Os ventos serão contrários. Você botou Jesus no barco, na embarcação da sua existência, os ventos serão contrários. Não vai ter moleza, mas vai ter vitória. Não vai ter moleza, mas vai ter vitória. Você vai ver a boa mão do Senhor Jesus agindo em seu favor. A boa mão do Senhor Jesus agindo até mesmo quando Jesus estava abatido pelo cansaço, o barco abatido pela tempestade. Foram lá e acordaram o mestre, que estava dormindo na popa do barco, ou seja, ele estava dormindo na parte traseira do barco. Talvez por isso ele não estava sentindo tantos impactos das ondas que estavam vindo e o vento contrário que estava vindo. E foram lá e acordaram ele. E ele levantou e deu uma palavra para o vento que se acalmasse e para o mar que se acalmasse. E tudo se acalmou. E tudo voltou ao seu devido lugar. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus estava no barco. Ah, pastor, mas Jesus estava dormindo. Mas estava no barco. Tem muita gente querendo navegar sem a companhia de Jesus. Tem muita gente querendo navegar de um lado para o outro, fazer travessias, tomar atitudes, tomar decisões, sem que Jesus esteja junto. Nós cantamos os louvores aqui hoje: sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença, porque mais importante que atravessar é atravessar com Jesus ao nosso lado, com Jesus na embarcação da nossa existência. E aqueles homens experimentaram um grande milagre. Jesus mexe com a natureza. O mar vira piscina, a ventania para e tudo volta ao normal. Deixa eu falar uma coisa para você. De repente você está passando por uma grande luta. De repente, eu não sei o que você está passando por uma tribulação violenta. Mas se Jesus está no seu barco, você pode crer que a vitória chegará.
em breve Jesus se levantará e virá em seu favor e ordenará o vento, ordenará a tempestade que se acalme, que o mar se acalme. As tempestades da vida, elas não duram para sempre quando nós estamos com Jesus. Aleluia. E nem a bonança dura para sempre quando estamos com o Senhor Jesus, porque o tempo todo Ele tem provado a nossa fé. Ele quer ver até onde nós podemos chegar navegando com Ele no barco da nossa existência. E o Senhor Jesus, então, Ele atravessa para o outro lado. Ele atravessa para a outra banda. Ele chega em Gadara. Aqui fala Gerazenos, mas a cidade é Gadara também, conhecida como Gadara. E o que ele encontra naquela cidade? Ele chega ali, de um homem possesso por demônios. A Bíblia não fala o nome dele, como em outros casos, né, de curas que houve na Bíblia, que a Bíblia dá nome ao curado. Por exemplo, Bartimeu, né, que era cego e foi curado. A Bíblia deu nome a Bartimeu, mas esse não, ficou como o Gadareno, ou seja, como se você fosse de alguma cidade, o Caxiense, né, o Gonçalense, de repente, o Barramancense, que é a minha cidade de Barra Mansa, mas não dá um nome específico para aquele camarada. A possessão demoníaca naquele camarada era tão grande que guardas andavam atrás dele para fazer a segurança dele, botavam correntes naquele homem e ele arrebentava a corrente. Era como se fosse nada, ele arrebentava. Tamanha era a força e a fúria dos demônios que estavam naquele homem. Outra característica, ele fazia dos sepulcros, local onde se coloca pessoas que já partiram, que já morreram, ele fazia dos sepulcros o seu lar. Lar fala de proteção, é um local onde a gente vai sair daqui depois do culto. Você que está me assistindo dentro da sua casa, ou de repente está assistindo viajando dentro de um ônibus, no metrô, está indo para a tua casa, é um local de refúgio. E onde esse homem, possesso de demônios, buscava refúgio, no local onde eram depositados os mortos. Por quê? Por causa dos espíritos malignos. Nós podemos aprender muitas coisas aqui. Jesus, quando encontra aquele endemoniado, Jesus, quando fala para aquele endemoniado, quem é você? E ele falou, legião, porque não importa o nome, irmãos. Não faz diferença, poderia ser um, ou poderia ser todos. Mas Jesus chegou ali para que houvesse libertação daquele homem. No caminho para... Eles enfrentaram uma tempestade em alto mar. No caminho para Gadara, eles enfrentaram a tempestade e Jesus, ele acalma aquela tempestade. Eu não posso afirmar aqui que aquela tempestade se levantou para que Jesus não chegasse até aquele lugar, para que aquele homem possesso não ser liberto. Eu não posso afirmar isso com certeza. Mas que houve a tempestade, que Jesus acalmou o vento, acalmou o mar, chegou lá, o demônio se prostrou. Quando viu Jesus, deu um grito, porque Jesus repreendeu e ele veio correndo. E falou com o Senhor, Senhor, não nos mande para o abismo, ainda não está na nossa hora. Queridos, quando falamos de abismo aqui, a palavra de Deus fala que o desviado, o afastado dos caminhos do Senhor, ele está à beira do abismo. Imagine um local que nem os demônios querem ir, de tão ruim que é. Não nos mande para o abismo, permita que a gente entre naquela manada de porcos. E Jesus deu permissão, expulsou o demônio daquele homem. O demônio entrou na manada de porcos, um porco que é porco, mas não é burro, saiu correndo e pulando o desfiladeiro, os porcos se mataram. Preferiram se matar do que permanecer endemoniado, em estado de possessão. E o que aconteceu depois disso? Aquele homem agora liberto, vestido, sem precisar de guardas mais em volta dele,
que devia ficar furioso, agora não está precisando mais, porque ele foi liberto pelo Senhor Jesus. Mas aquela opressão daquele homem criou uma cultura naquele lugar. Uma cultura de quê? De opressão. Agora aquele homem, que o povo daquela cidade estava acostumado, ver ele endemoniado, agora ele não está mais endemoniado, agora ele está liberto, agora ele está caminhando com Jesus. E foi difícil para o povo daquela cidade. Era mais fácil para eles quando aquele homem estava endemoniado. A cultura de opressão tinha dominado Gadara. Tinha uma cultura ali. Porque Jesus, os demônios se submeteram a Jesus. Mas o povo da cidade não. Aleluia. Ou seja, o processo obedeceu. Os opressos expulsaram Jesus. O processo se submeteu ao poder que há no nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus estava ali. Ele repreendeu, os demônios foram embora. Mas os opressos preferiram continuar levando a sua vida de oprimido. Preferiram continuar naquela vidinha. Criou-se a cultura do medo. Estavam tão acostumados a ver aquele homem tocar a gazarra, a fazer o que queria, cheio de demônios, fazendo o que queria para lá e para cá. Aquilo já tinha se tornado algo normal e natural naquela cidade. E agora aquele homem está liberto pelo poder do Senhor. E o processo obedeceu. Mas os opressos não quiseram saber de Jesus. Expulsaram Jesus daquela cidade. Mandaram Jesus embora daquela cidade. Não quiseram o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes, eu creio que até toda generalização é burra, né? Mas uma possessão maligna não é o pior estágio que um homem pode chegar. O pior estágio que o ser humano pode chegar é o estágio da opressão maligna, ser oprimido. Existe a diferença do endemoniado para o demonizado. É diferente. O endemoniado ele está possesso. O demonizado ele absorveu aquela cultura do inferno e faz questão de viver nessa cultura e não quer trocar essa cultura por Jesus. Mesmo estando diante de Jesus, Jesus teve que entrar no barco e sair dali, sabe, às pressas, porque não quiseram entregar suas vidas para Jesus, não quiseram abandonar a cultura da opressão, quiseram continuar opressos, quiseram continuar sendo oprimidos por Satanás. Eles não quiseram abandonar. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu irmão. Se Jesus está no teu barco, os ventos serão contrários. E do outro lado do lago, você vai encontrar um endemoniado, com todos os demônios. E não importa saber nome de demônio. Pode ser um ou poderia ser todos. Já falei isso aqui. E aquele homem foi liberto. Vocês terem noção, irmãos? Presta atenção numa coisa aqui. Os demônios se submeteram à autoridade de Jesus. Os demônios se submeteram à autoridade de Jesus. E o povo oprimido da cidade expulsou Jesus de lá. Não quiseram Jesus. Não estou aqui para fazer apologia a nada, não. Mas nós, como crentes, você que está nos assistindo, meu irmão em Cristo, é mais fácil nós lidarmos com uma pessoa possessa do que com uma pessoa opressa. Porque o processo vai manifestar, e se você vai ali, às vezes alguns dão um pouquinho mais de trabalho, alguns dão um pouquinho menos de trabalho, mas em nome de Jesus você repreende e aquela possessão cessa.
termina, mas o opresso não. O opresso quer Jesus bem longe. O opresso não quer Jesus na cidade. Tanto que Jesus deixou aquele homem que era daquela cidade, que agora estava liberto. Falou, não entra no barco comigo não, fica aí. Você continuar pregando para esse povo. Quem sabe eles ouvem você, porque eles não querem a mim, mas quem sabe eles ouvindo você, e tudo que eu fiz por você, eles vão se converter. Então, irmãos, que nessa noite, nessa palavra que o Senhor trouxe para nós, nessa noite, que nós possamos, você que está em casa, que está me assistindo também, possamos abandonar toda a cultura de opressão, em nome de Jesus. Pastor, mas eu estou acostumado assim, e para me seguir Jesus, eu vou ter que fazer um monte de coisa, deixar um monte de coisa, ok? Você não vai deixar tudo por nada, não. Você vai deixar nada por tudo. Jesus morreu para dar a você que está aqui no templo, para você que está me assistindo, para lhe dar a vida eterna. Basta que você receba Ele como único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador. Entregue sua vida a Ele, sem medo. Não seja como os homens de Gadara, que botaram Jesus para fora da cidade, que não quiseram saber dele, que não quiseram, preferiram continuar na cultura de opressão, com a mente demonizada. Não estavam endemoniados, mas estavam demonizados. Estavam com a cultura do diabo em suas mentes e preferiram continuar vivendo suas vidas daquele jeito. Hoje é noite de mudança para todos nós. E a algum ponto das nossas vidas nós precisamos mudar. Mas pastor, eu sou crente há 50 anos. Precisa mudar. Mas eu já sou pastor. Precisa mudar. Eu também sou pastor, preciso mudar em muitas coisas. E Jesus vai nos aperfeiçoando. Mas em nome de Jesus, que nós possamos corrigir a trajetória da nossa vida, da nossa existência. Colocar Jesus em nosso barco. Nem que seja para tirar um cochilo no barco da nossa existência, mas que Ele esteja ali. Mas Jesus cochilou, Jesus dormiu. Verdade, mas Ele estava ali. Quando clamaram por Ele, Ele se despertou. Porque Ele estava no barco da existência. Ele, Senhor, me ajuda! Estou aqui, o que houve? Espera aí, eu resolvo aqui. E aquele homem, que a Bíblia não dá nome, continuou pregando o amor de Deus. Que um dia tinha sido opresso, que um dia tinha feito do local onde se colocam mortos, nos sepulcros, fazendo o sepulcro seu lar. Agora aquele homem está com a vida mudada, porque teve um encontro, bateu de frente com Jesus. E os demônios obedeceram e foram embora. E obedeceram e deixaram aquele homem em paz. Mas não faça, irmãos, eu estou caminhando para o final, não faça como os opressos, que não quiseram Jesus. O demônio obedeceu, o demônio se sujeitou ao Senhor, os opressos não. O endemoniado sempre vai se sujeitar a Jesus. O oprimido, complicado. Por muitas das vezes não. Precisamos continuar pregando e orando. E de repente, você que está me assistindo, meu irmão, minha irmã, você está vivendo uma cultura assim. De repente você não está seguindo Jesus por uma coisa boba, uma coisa mínima, por causa de um pecado que você não quer deixar, que você não quer abandonar. Deixa essa cultura de opresso de lado e vem viver o melhor de Deus. Porque caminhar com Jesus é sempre melhor. O melhor de Deus já veio ao Senhor Jesus e está presente aqui em nosso meio, está em nós e através de nós, e está indo através das ondas da internet, está chegando até você. Então receba Ele como seu único e suficiente Salvador. Se os ventos, pastor, eu estou num vento contrário, eu estou passando por uma tempestade. Jesus está no teu barco? Que se Ele tiver, a tempestade vai acalmar. Pastor, eu saí para navegar e
Aí na minha mente, cultura opressa, eu esqueci de convidar Jesus para o barco da minha existência. Ei, dá meia volta, volta para o cais novamente, volta para a beira do mar novamente, convide Jesus, mas não trilhe a jornada da sua existência sem que Jesus esteja junto com você, sem que Jesus esteja embarcado na embarcação da sua existência. Caminhe lado a lado com Ele, em nome de Jesus, entregue a sua vida para Ele. Você que está aqui na igreja, de repente o Espírito Santo já está falando com você faz tempo. Nos procure depois do culto. Aqui nós não fazemos apelo para que as pessoas venham à frente. Nós não queremos expor ninguém. Sabe, às vezes a pessoa é envergonhada. Tem gente que Jesus toca no coração, dá logo um pulo. Eu quero Jesus! Vai lá na frente, entra na frente, a gente vai orar, vai ficar feliz. É bênção de Deus, mas tem gente que é mais introvertida. Mas o Espírito Santo de Deus te tocou. Nos procure no final do culto. E não permita que a cultura de opressão, domine a sua mente. Sabe? Pior do que estar endemoniado é estar demonizado. Em nome de Jesus. Amém, queridos? E reconheça Jesus como seu Salvador. Vamos aplaudir ao Senhor? Com muita alegria? Com muita alegria. Aleluia! Glória a Deus!